Olá, eu sou o Maurício Marques, nós estamos aqui no 5x7, numa série super bacana sobre números. Você já notou quantos números tem à tua volta? Por falar nisso, me ajuda aí com os números, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você saber quando tem novidade e, se você é novo na série, clica aqui, nós te levamos lá no começo dela. O que nós vamos falar hoje? Sobre o número 13. Maurício, esse número é um número como outro qualquer, criado por Deus. O número 13 representa várias coisas. Dentre eles na Bíblia, rebeldia, desvio, pecado, depravação. Mas é interessante notar que lá em Gênesis capítulo 14, verso 4, fala da história da rebelião no 13º ano. Presta atenção, havia uma sequência, quando chegou o 13º ano, rebelião. Lá em Marcos capítulo 7, no verso 20 até o 23, nós encontramos 13 males que procedem do coração humano. Vamos ver? Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Uau! 13 males que procedem de um coração. Se o nosso coração não estiver com Deus, não importa o número, muita coisa ruim acontece. Lá em Gênesis capítulo 10, do verso 6 em diante, conta a história de Nimrod. E Nimrod foi a 13ª geração, desde Adão até Cão. Foi ele quem edificou a Torre de Babel contra Deus. Foi o cara que se levantou e disse, eu vou ser maior que Deus. A história é mais ou menos assim. Deus não havia destruído todas as coisas através do dilúvio e começado de novo? Nimrod falou, ninguém mais vai fazer isso. Nós vamos construir uma torre tão alta, que é mais alta que qualquer monte, nenhuma água vai chegar e nós vamos ser maiores que Deus. Isso quer dizer, eu quero ser independente de Deus. Eu quero ir contra Deus. Agora, você já notou um dos símbolos do diabo é o dragão. Sabe quantas vezes aparece o dragão em Apocalipse? 13 vezes. Lá em Gênesis capítulo 17, verso 25, fala que Israel tinha 13 anos quando foi circuncidado. Então, 13 não é apenas um número de rebelião, mas também é de cortar a parte do pecado, a parte da carnalidade. Mas, Maurício, não é normal aos 13 anos alguém ser circuncidado? Não, de maneira nenhuma. O normal é o 8º dia por uma série de motivos que nós já estudamos. Mas aqui tinha um símbolo profético, porque apesar de Ismael não ser o filho da promessa que Deus tinha dado, Ismael era filho da semente. A semente de Abraão estava ali, então ele precisava que a rebelião fosse cortada. Lá em Jeremias capítulo 1, verso 2, o profeta é chamado no 13º ano para profetizar contra os judeus rebeldes. Ou seja, faziam 13 anos que os judeus estavam ali em rebelião. Quando chegou o 13º ano, veio então o levantar de Deus para a boca do profeta e trazer juízo e trazer uma palavra severa contra aquele povo. Agora, você já parou para pensar qual é o 13º verso da Bíblia? O 13º verso da Bíblia é e foi o fim da tarde e do dia terceiro. Ou seja, o terceiro dia se completou no 13º verso da Bíblia. Isso quer dizer que nem sempre o número 13 vai apontar para coisas ruins, mas vai mostrar o completo do tripé, o completo da base, o completo de quando você consegue ter o estabelecimento. Eu e você precisamos ficar atentos, porque existem muitos códigos em cada número. Lá no capítulo 13 da Bíblia, Deus separa Abraão de Ló. Isso foi uma bênção. Por que isso foi uma bênção? Porque Abraão pôde seguir o seu destino. E Deus não apenas promete o destino, mas ele dá garantia para Abraão de que Canaã seria dele. Ló escolhe o lado errado, Ló escolhe o lado aparentemente mais próspero, mas Deus garante que Canaã seria de Abraão. Lá em Mateus 13, nós temos parábolas. Sabe quantas? Parábola do semeador, parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola, da rede e das coisas novas e velhas. 8 parábolas, lá em Mateus capítulo 13. Isso quer dizer que
Muitas vezes o 13 vai nos apontar para um novo começo. Afinal de contas, 13 é 1 mais 3 que dá 4 e é uma porta. A 13ª letra do alfabeto hebraico é a letra Men. Você vai de Aleph a Yod dá 10, Kaf 11, a 11ª letra, Lamed 12, aí vem Men, 13ª letra, que é o número 40. Sabe o que vai falar disso? Vai apontar, dentre várias coisas, sobre o sangue, sobre a linhagem, vai falar sobre água. Nós precisamos entender que quando aparecem números, só o Espírito Santo pode nos ajudar a entender o que é. Mas eu garanto para você que ele vai te ensinar não só a contar dias de maneira sábia, mas prosperar em todo o seu caminho e multiplicar a riqueza que Deus te dá. Até o próximo episódio, tamo junto, ao infinito e além.